esperando demora demais. Deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá. Questão 46. Deixa eu abrir aqui. Aí. Questão 46. Fala de um homem de 32 anos que tem dor lombar crônica de início insidioso, com duração aproximada de 6 meses. É uma dor crônica, uma lombalgia crônica, que piora pela manhã e melhora com o movimento. Quando a questão traz uma dor que melhora com o exercício e piora com o repouso, isso se trata de uma lombalgia inflamatória, certo? Então, quando é uma dor lombar que piora com o repouso, ou seja, por que piora pela manhã? Porque o paciente passou ali a noite inteira deitado, e melhora com o movimento, isso é uma lombalgia inflamatória, certo? Porque a lombalgia mecânica, ela é o contrário. As lombalgias mecânicas, elas vão piorar com o movimento e melhorar com o repouso. Também refere rigidez matinal, principalmente nas regiões lombar e sacroiliaca. E aqui eu quero chamar a atenção também. Quando a questão trouxer um paciente que tem dor na região sacroiliaca, pensem em espondilite anquilosante, certo? Com duração de mais de 30 minutos, com dor nas articulações sacroiliacas, espondilite anquilosante, e sensação de fadiga durante as últimas semanas. Não é histórico de trauma, a história familiar é positiva para doenças reumatológicas, mas o paciente desconhece diagnósticos específicos. E aqui o que nós temos nos autoanticorpos é o antígeno leucocitário humano B27 positivo. HLA-B27 positivo, somado a essa lombalgia inflamatória que piora com o repouso e melhora com o movimento, mais dor nas articulações sacroiliacas, isso se trata de espondilite anquilosante, certo? Lembra que eu sempre falo sobre reconhecer o padrão das questões? Então é isso, entenda que não é você decorar, porém são 100 questões, são 5 horas que você tem. Então, conforme você vai fazendo as questões, mais rápido você vai conseguir resolver as provas na íntegra. Por quê? Porque quando você lê uma dor lombar crônica, melhora com o movimento, piora com o repouso. Então, o paciente vai referir dor quando acorda, mas dor na articulação sacroiliaca e o HLA-B27 positivo, você já vai saber que isso se trata de espondilite anquilosante. Então, questão 46, alternativa correta, letra C. Questão 47, sobre vacinas. Adolescente de 12 anos, sexo feminino, é levada à UBS para verificar se as suas vacinas estão atualizadas. Até os 8 anos, todas as vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde para o biênio 2024-2025 foram feitas, sendo que tomou uma dose da vacina contra a febre amarela aos 9 anos. Nesse momento, deve receber as vacinas. Então, vamos lá. Letra A, HPV? Sim, o paciente vai receber HPV. Aí também fala reforço da hepatite B. Não, a hepatite B, a partir do momento que o paciente tem as 3 doses completas, ele não vai receber reforço. Sério? Certo? Sério não, é certo. E também, então, a hepatite B está errada, porque o esquema já está completo. E a vacina DT, o reforço é somente aos 15 anos. Então, esse paciente não tem indicação de receber a vacina DT. Então, a alternativa A está incorreta. Alternativa B, reforço da hepatite B, errado. DT, não, é somente aos 15 anos. E essa vacina que é sarampo, cachumba e rubéola, o paciente também não irá receber as doses
essa vacina ela também não tem um reforço, certo? A alternativa C, HPV, está correto. Meningocócica ACWY também está correto. E febre amarela, correto. A febre amarela, o paciente recebe uma dose aos 4 meses e ele vai receber um reforço também feito aos 4 anos de idade, certo? Então, aqui o paciente ele já tem indicação de receber a febre amarela. A alternativa C, então, é correta. Essa vacina, como eu disse, não é feita. As duas estão erradas, mas essa está incorreta. Então, questão 47, a alternativa correta é a letra C. Questão 48. Pacientes, sexo masculino, 36 anos, é tabagista e trabalha como ascensorista. Procura atendimento no ambulatório queixando-se de tosse seca persistente por mais de 3 semanas, acompanhada de febre vespertina, dificuldade respiratória durante os esforços e dor infraescapular esquerda. Exame físico, bom estado geral, orientado, emagrecido, descorado, hidratado, afebril. Então, vamos lá. Um paciente sexo masculino, 36 anos. Quando o paciente tem tosse seca por mais de 3 semanas, febre vespertina e o paciente está emagrecido, isso se trata de quê? Isso é tuberculose, certo? Mas a questão não para por aí. A questão também diz que o exame, a ausculta cardíaca sem alterações, a ausculta pulmonar com murmúrios vesiculares diminuídos e percussão maciça em base do tórax à esquerda. Quando nós temos murmúrios vesiculares diminuídos, mais maciez à percussão, o que é que nós precisamos nos lembrar? De derrame pleural. Então, essa questão se trata de um derrame pleural tuberculoso. Tosse persistente, febre vespertina, o paciente está com emagrecimento, e então o paciente teve um derrame pleural, murmúrio vesicular diminuído e percussão com maciez em base do tórax à esquerda. Derrame pleural unilateral. Com base no diagnóstico provável, quais são, respectivamente, o exame complementar e a conduta adequada ao caso? Nós precisamos solicitar para esse paciente uma ultrassonografia e uma toracocentese. A toracocentese, ela será usada para retirar o líquido, e esse líquido ele será avaliado para que nós possamos identificar qual é a causa desse derrame pleural, certo? Então, lembre-se, diminuição do murmúrio vesicular mais maciez à percussão, pense em derrame pleural. Aí nós precisamos fazer uma toracocentese para avaliar esse líquido, para verificar qual é a causa desse derrame pleural. Então, questão 48, alternativa correta, letra D. Questão 49. Nulípara de 30 anos com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico e história recente de trombose venosa. Mulher em idade fértil. Apresenta ciclos menstruais prolongados de 8 a 10 dias, com intenso sangramento e cólicas fortes. Busca orientação sobre métodos contraceptivos. Considerando os critérios de elegibilidade para o uso de anticoncepção e o quadro clínico, qual é a melhor opção de tratamento? Então, uma nulípara de 30 anos, que ela tem lúpus eritematoso sistêmico, mas também uma trombose venosa. Essa trombose venosa, o que é que ela representa, gente? Ela representa uma contraindicação absoluta para métodos que contenham estrogênio, certo? Então, nós não podemos usar nessa paciente o que está escrito na letra D, que é a pílula anticoncepcional combinada. A pílula anticoncepcional combinada, ela contém o quê?
progesterona e estrogênio. Essa paciente pode usar progesterona? Pode, mas o estrogênio, paciente que tem histórico de algum fenômeno tromboembólico, como a trombose venosa, está absolutamente contraindicado a paciente usar qualquer método que contenha estrogênio. Então, a letra D está errada. Anticoncepcional injetável mensal também está errado, porque também contém estrogênio. Aí, nos sobrou a alternativa A e a alternativa B, certo? Tanto o DIU de cobre quanto o DIU de levonorgestrel, que é o DIU hormonal que contém a progesterona, essa paciente pode usar? Pode usar DIU hormonal e pode usar o DIU de cobre. Porém, a questão diz que a paciente tem sangramento intenso e cólicas fortes. Somente um desses dois tipos de DIU que vai diminuir o sangramento e diminuir essa cólica que a paciente está sentindo. E qual é esse método? É o DIU com progesterona, o DIU de levonorgestrel. Então, essa paciente pode usar o DIU de cobre? Ela pode usar o DIU de cobre. Não tem contraindicação para o DIU de cobre. Porém, devido ao sangramento intenso e a cólica forte, nós indicamos o DIU de levonorgestrel, certo? Então, esse DIU, ele diminui a dismenorreia, que é a cólica, e diminui também o sangramento, certo? Então, questão 49, alternativa letra B. Questão 50. Homem de 55 anos com diagnóstico de diabetes mellitus foi a uma consulta de rotina em UBS, levando exames laboratoriais solicitados pelo médico na consulta anterior. Faz uso de metformina 800 mg 3 vezes ao dia, glicazida 30 mg uma vez ao dia, há mais de 6 meses. Ou seja, se o paciente está usando um antidiabético via oral, que é a metformina e a glicazida, esse paciente já deveria ter apresentado uma melhora da hemoglobina glicada. Vamos ver qual e quanto deveria estar vamos ver quanto está esse valor. O laboratório apresentou hemoglobina glicada 9,5. Creatinina sérica de 0,8, está no valor normal. Então, quando nós temos um paciente com diabetes mellitus, que ele faz uso, então, da metformina, e após 6 meses de uso correto, de uso regular, a hemoglobina glicada permanecer maior ou igual a 9%, nós precisamos iniciar a insulina para esse paciente. Nós vamos iniciar a insulina e nós não vamos suspender a metformina e a glicazida, certo? Nós mantemos. Então, vamos para as alternativas. Suspender os medicamentos orais? Não, nós vamos manter os medicamentos orais. Iniciar insulina NPH, 10 unidades internacionais subcutânea pela manhã e 20 unidades internacionais à noite? Não. Então, como eu disse, o paciente que tenha após 6 meses de hipoglicemia oral e permanece com a hemoglobina glicada maior a 9, nós vamos iniciar a insulina NPH. Porém, ela vai ser uma administração por dia, à noite, certo? Então, não será, o paciente não vai aplicar 2 vezes por dia, somente uma vez por dia e à noite. Monitorar a glicemia pré-prandial, sim. Quando estiver controlada, ok. Vai ter que fazer a monitorização. Mas a letra A está errada. Alternativa B. Aumentar a glicazida para 60 mg ao dia. Aumentar a metformina para 1 mg ao dia, 3 vezes por dia. Repetir exames em 1 mês. Iniciar a insulina se estiverem alterados, errado. O paciente já tem indicação de iniciar a insulina agora, certo? Alternativa B, errado. Alternativa C. Manter a dose de metformina e glicazida, certo? Não suspende os hipoglicemiantes orais. Iniciar insulina NPH 10 unidades internacionais subcutânea à noite, certo?
associada à monitorização da glicemia de jejum, certo? Ajustar 2 a 3 unidades a cada 2 a 3 dias até atingir a meta de glicemia em jejum. Essa é a alternativa correta. Não suspende os hipoglicemiantes orais. O paciente vai iniciar o uso da insulina, vai utilizar uma vez por dia, que será à noite. Ele precisa fazer a monitorização da glicemia capilar em jejum e você vai ajustando a dose da insulina, lembrando que você não inicia com uma dose alta de insulina, você vai então iniciar com uma dose baixa e ajustando a cada 2, 3 dias até atingir a meta da glicemia de jejum. Então, a alternativa correta da questão 50 é a letra C. Trocar glicazida por glibenclamida, 20 mg por dia, aumentar metformina, 1 gramo por dia, 3 vezes ao dia, solicitar novos exames em um mês. Pactuar com o paciente a possibilidade de insulinização no retorno, errado. Paciente está fazendo uso de hipoglicemiante via oral por 6 meses e a hemoglobina glicada permanece maior a 9%. Então, o paciente vai iniciar a insulina agora. Por que eu estou deixando muito bem claro? Isso cai na prova prática, isso já caiu numa estação de preventivo, se eu não me engano. Era preventivo ou clínica médica, enfim. Era um paciente dessa mesma maneira, gente, que estava usando hipoglicemiante via oral e ele vinha até a consulta. Então, o que é que nós precisamos fazer? Avaliar qual hipoglicemiante via oral que ele estava usando, avaliar os exames de laboratório que ele trouxe, e aí então ali nós veríamos que o paciente está usando hipoglicemiante há mais de 6 meses, porém a hemoglobina glicada está fora da meta. Então, esse paciente já iria iniciar a insulina. Então, levem a sério o estudo para a prova teórica de vocês, porque então, daqui a 4 meses, enfim, quando vocês começarem a estudar para a prática, já vai ficar muito mais fácil, não serão conteúdos novos para vocês, certo? Vocês somente irão adaptar o método de estudo, que é um pouco diferente. Vocês não fazem mais questões da prática, vocês fazem as estações, né? Mas os temas, eles são os mesmos, e da mesma forma que cai aqui, cai na prova prática, certo? Questão 51. Paciente de 58 anos procura a UPA devido a quadro de dor torácica à direita, associada a leve desconforto respiratório e febre baixa não aferida, com cerca de 3 dias de evolução. Nega tosse ou expectoração. Paciente previamente rígido com história de tabagismo de longa data. Ao exame físico, a região médio-basal do hemitórax direito apresenta expansibilidade reduzida, frêmito tóraco-vocal reduzido, percussão com presença de maciez, ressonância pulmonar reduzida e ausência de ruídos adventícios. Com base no exame físico, a principal hipótese diagnóstica é... Então, vamos lá. Quando nós temos maciez, a percussão, o que é que nós precisamos nos lembrar? Que o paciente, ele está com um líquido na cavidade pleural. Devido a esse líquido que ele tem na cavidade pleural, vai haver a diminuição do frêmito tóraco-vocal, vai ter a diminuição da expansibilidade e também vai diminuir o murmúrio vesicular, certo? Então, vamos para as alternativas. Letra A, pneumotórax espontâneo? Não, por quê? Se fosse um pneumotórax espontâneo, o paciente não teria maciez. A questão traria hipertimpanismo, certo? Então, a alternativa A, errada. Alternativa B, derrame pleural? Essa que é a correta. Maciez na percussão significa que o paciente está com líquido na cavidade pleural. Então, lembre-se de, quando for uma questão de trauma torácico, maciez na percussão, vocês têm que se lembrar de hemotórax, que também é sangue na cavidade pleural, é um líquido, certo? Mas nesse contexto aqui que não está falando de trauma,
pensar que essa maciez também se trata de um líquido, que nesse caso é o derrame pleural unilateral. Alternativa C. Atelectasia por obstrução lobar? Não. Se fosse atelectasia, a questão traria outras informações, como por exemplo, retração do hemitórax, certo? Nós não temos essa informação. Então, aqui a questão é toda sugestiva de um derrame pleural unilateral. Alternativa D. Pneumonia com consolidação lobar? Não. Na pneumonia com consolidação lobar, nós teríamos o frêmito tóraco vocal aumentado. E aqui o frêmito tóraco vocal, ele está reduzido, certo? Então, questão 51, alternativa correta, letra B. Questão 52. Menino de 11 anos, um adolescente, há 4 dias apresenta queixa de mal-estar, cefaleia, tosse seca e cansaço, acompanhados de febre com temperatura axilar máxima de 38 graus Celsius. No primeiro dia do quadro, procurou atendimento médico. A radiografia de tórax revelou a presença de infiltrado difuso com acentuação para-iliar peribrônquico, sendo medicado com salbutamol e amoxicilina. O quadro clínico manteve-se inalterado após 72 horas de uso adequado da medicação. Retornou ao mesmo serviço, em bom estado geral, febril, frequência respiratória 44, ausculta pulmonar com presença de sibilos ao final da expiração bilateralmente e estertores finos em bases pulmonares. Realizada a radiografia de tórax de controle, que mantém as mesmas alterações anteriores. O quadro apresentado pelo paciente é compatível com... Então, vamos lá. O paciente, um menino de 11 anos, um adolescente, foi consultar com mal-estar, cefaleia, tosse seca, cansaço e febre. A radiografia demonstrou um infiltrado difuso com acentuação para-iliar e peribrônquico, certo? Quando nós temos... então, ele fez uso de amoxicilina e não melhorou. O que eu tenho que pensar? Que essa pneumonia, né, que o paciente também está taquipneico, que essa pneumonia que o paciente está apresentando não é uma pneumonia típica. Eu tenho que pensar que é uma pneumonia atípica. Por quê? Porque ele não melhorou com o uso, de beta-lactâmicos, certo? A pneumonia atípica, ela é comum de crianças maiores e de adolescentes, certo? Se eu não me engano, foi nessa prova também, mas acho que amanhã nós veremos essa questão, também que é de uma pneumonia atípica, que também é de um adolescente. Então, pensar assim que, eu sempre falo, gente, vejam a questão como um todo, só que vão analisando ali os indícios que a questão está dando. Se a questão trouxer uma criança menor ali com 5, 6 anos no máximo, pensar que é uma pneumonia típica. Agora, se é uma criança maior e principalmente adolescentes, pensar em uma pneumonia atípica. Principalmente porque ele vai ter alguns sintomas ali também. A questão pode trazer sintomas de via aérea superior, que até a gente pensa que poderia ser uma infecção de via aérea superior, mas na verdade é uma pneumonia atípica, certo? O que é a pneumonia atípica? É uma infecção respiratória com sintomas mais brandos e progressivo. É bem característico, o paciente vai ter uma febre baixa e uma tosse seca, ok? E a pneumonia atípica, nós precisamos usar macrolídeos, por exemplo, a azitromicina e também a claritromicina, ok? Que a questão aqui não pediu o tratamento, mas eu tô falando porque daí vocês anotam e, caso perguntar, vocês já sabem. Pneumonia atípica, tratamento é com macrolídeos, azitromicina e claritromicina.
Então, a alternativa correta é a letra C. Asma não controlada? Não. Por que não pode ser asma não controlada? A questão não traria, a asma não controlada, a questão não traria febre e no raio-x da asma não é característico encontrar infiltrado difuso, certo? Então, sempre pensar, se tem febre, eu não vou desconfiar que possa ser uma asma, certo? A menos que seja uma exacerbação de asma, né? E o paciente pode ser que apresente uma infecção e tal, mas asma não controlada não é o caso dessa questão. Tuberculose pulmonar, não. A tuberculose pulmonar, a tosse aqui que o paciente disse há 4 dias apresenta mal-estar, cefaleia, tosse seca. A tuberculose, qual que é o tempo mínimo de tosse para eu pensar? No mínimo 2 semanas, certo? Então, aqui também não é característico de tuberculose. Esse tempo de tosse não indica tuberculose. Alternativa D, pneumonia por broncoaspiração? Não. Se a questão estiver falando de pneumonia por broncoaspiração, ela vai trazer a informação que o paciente teve a aspiração de um corpo estranho. E também a questão não vai trazer um quadro tão brando, certo? Vai ser um quadro mais florido. Então, o paciente pode ter diminuição do nível de consciência e, inclusive, convulsão numa pneumonia por broncoaspiração, certo? Questão 52, a alternativa correta, letra C. Questão 53. Paciente do sexo masculino, 30 anos, é atendido no serviço de urgência de hospital terciário após acidente automobilístico com capotamento do carro. O paciente encontra-se respirando espontaneamente. Frequência cardíaca 95, pressão arterial 130 por 88, escala de coma de Glasgow 15, não está sob efeito de álcool ou drogas. Exame físico de cabeça, pescoço e tórax sem alterações. Durante a avaliação secundária, nota-se que o paciente não apresenta movimentos em membros inferiores. Também há perda completa da sensibilidade tátil e dolorosa nesses membros. Perda essa que se estende até o nível da cicatriz umbilical. Considerando esse quadro clínico, qual é o nível da lesão medular? Eu trouxe aqui, depois eu vou encaminhar para vocês, eu não vou ler tudo agora, tá? Mas aqui estão os dermátomos, que são os mais cobrados nas provas. O que é que eu fiz? Eu coloquei isso aqui num post-it e cada dia eu ia lendo e ia decorando um, certo? Isso aqui, gente, é questão de decorar mesmo, tá? Qual dermátomo que vai estar afetado, que vai causar, então, onde vai estar a afetação dele. A nível de T12, não, gente, T12 vai atingir até a região suprapúbica, não atinge até o nível da cicatriz umbilical, certo? Cicatriz umbilical, assim. T11, não, o T11 vai até a parte inferior do umbigo, não chega até o umbigo. T10, esse é o dermátomo que afeta o umbigo. L1 vai afetar até a região inguinal, até a região da virilha, certo? Então, questão 53, a alternativa correta, letra C. Questão 54. Questão também de infecções na gestação, que eu acredito que vai estar na próxima prova de vocês. É um tema que cai muito no INEP. Na prova 2026.1, caiu a infecção, a gente viu essa questão, era de a paciente HIV, certo? Uma gestante com HIV. Então, eu acredito que na prova de vocês possa cair uma gestante com a sorologia de toxoplasmose, certo? Paciente, 20 semanas de gestação, comparece à consulta pré-natal com exame de sorologia para toxoplasmose, ELISA, IgM positivo e IgG negativo. Quanto ao caso citado, deve-se. Então, vamos lá. IgM positivo. Deixa
é IgM positivo e IgG negativo, certo? IgM positivo e IgG negativo, que nós vamos... Aqui eu trouxe a tabela para vocês, tá bom? Depois eu vou mandar lá no grupo esse PDF aqui que eu fiz, com algumas imagens para ajudar vocês para a prova. A paciente que tem IgM positivo e IgG negativo, essa sorologia, ela não vai confirmar uma infecção aguda. Pode indicar uma imunidade muito recente. Lembre-se que M é de mocinha e G de geriátrico. Então, quando se o IgM, que é o M de mocinha, está positivo, pode indicar uma imunidade muito recente ou um falso positivo, ou um falso positivo do IgM. Só que, só que assim, essa sorologia, ela não descarta que seja, ela não confirma uma infecção recente, porém, ela também não confirma que a paciente tem imunidade. Então, eu preciso iniciar a espiramicina e eu vou repetir essa sorologia em 14 dias, para verificar se vai ter uma soroconversão, certo? Então, eu vou iniciar a espiramicina por quê? Porque pode ter risco de transmissão para o feto. Então, não é uma infecção aguda? Não confirmou que é uma infecção aguda. Porém, também eu não posso afirmar que essa paciente, ela tem uma imunidade, certo? Então, não é difícil, né, gente? É questão de vocês decorarem mesmo essa tabelinha aqui com as sorologias. Também escreve num post-it, anota, coloca na parede. E aí, todo dia vocês vão lendo, até daqui 2 meses na prova, já está decorado e vocês já vão estar dando aula sobre isso. Certo? Então, IgM positivo e IgG negativo, inicia a espiramicina e repete a sorologia em 14 dias. Questão 54, gabarito letra B. A questão 55, ela foi anulada, certo? Questão 56. Questão 56 vai falar de atenção à saúde em regiões indígenas, para povos indígenas. Uma equipe de saúde indígena busca promover o uso adequado e racional de medicamentos. Ao retornar a uma comunidade com grande mobilidade, foi recebida com muita satisfação. As lideranças indígenas solicitaram a substituição do médico da equipe porque na visita anterior ele havia se recusado a fornecer antibióticos e anti-inflamatórios solicitados pelos pacientes. Certo? Então, como eu disse, a questão vai falar de atenção à saúde para povos indígenas. Quando nós temos as questões que trazem atenção à saúde de povos indígenas, nós precisamos nos lembrar de 2 coisas. Primeiramente, em primeiro lugar, nós precisamos nos lembrar da evidência científica, ou seja, o médico, ele fez a faculdade ali, e segundo for necessário, ele vai estar prescrevendo antibiótico, analgésico, solicitando os exames. E também nós precisamos nos lembrar da competência cultural, certo? Por quê? Porque nós estamos trabalhando com esses povos indígenas, eles têm muito a cultura de usar chás, de usar emplastros, por exemplo, que já caiu numa questão. Então, nós precisamos respeitar essa cultura que eles têm. E nós não podemos, se a questão trouxer, ou melhor, uma alternativa, dizer, por exemplo, que o médico tem que falar para eles não usarem mais os chás, não usarem mais os emplastros, também não está certo. Porque desde que esses chás, por exemplo, não causem prejuízo à saúde, não tem problema algum que os povos indígenas que eles continuem usando aquilo que eles acreditam que faz bem para a saúde deles, certo? Então, vamos às alternativas. Nesse contexto, a conduta adequada é:
priorizar a relação médico-paciente, atender às demandas dos pacientes e fornecer os medicamentos solicitados? Não. O médico, ele tem que estabelecer uma boa relação médico-paciente? Sim. Só que o médico, ele vai prescrever o medicamento se for necessário, certo? O médico, ele não deve ceder à pressão da população que ele está atendendo, independente de quem seja a população. Então, mesmo que eles fiquem bravos, que quem quer que seja fique bravo, o médico não vai prescrever o medicamento só porque os pacientes estão pedindo. Pensa você dar antibiótico para todo mundo que pede, sendo que as pessoas, por causa de diarreia, as mães já pedem antibiótico para os filhos, que não tem indicação. Então, quando o médico vai prescrever, não é quando for solicitado, não é fornecer medicamento solicitado, é quando houver indicação, certo? Alternativa A, errada. Alternativa B. Identificar nos prontuários e em outros levantamentos os principais problemas de saúde na região, certo? E discutir com os conselheiros locais as condutas científicas e socioculturais mais indicadas. É isso que eu disse para vocês. Na atenção a povos indígenas, precisa ter equilíbrio entre duas coisas. Entre a evidência científica do médico prescrever medicamentos quando for necessário e também a competência cultural, que é o médico entender qual é a cultura daquele local, qual é a cultura daquelas pessoas, a cultura de onde ele está inserido e respeitar as crenças das pessoas, independente de concordar ou não, certo? Aqui, ó, discutir com os conselheiros locais as condutas científicas e socioculturais mais indicadas. Correta, sem dúvidas. A alternativa C, reunir-se com o representante daquela comunidade no Conselho Distrital de Saúde Indígena e informar que a equipe deixará de prestar atendimento até a substituição do profissional errado, gente. Mesmo que haja algum tipo de conflito, a equipe ela não pode se negar a prestar atendimento para a população, certo? Então, essa alternativa aqui ela está errada, porque nós não podemos interromper a assistência médica, simplesmente porque houve algum tipo de conflito. A alternativa D, reconhecer que, dadas as características da comunidade e as reclamações apresentadas, o médico deverá prescrever os medicamentos solicitados nas próximas visitas. Errado. Como eu disse, os medicamentos anti-inflamatórios, antibióticos ou até mesmo solicitação de exames, eles serão feitos se houver necessidade. O médico não deve prescrever medicamentos simplesmente porque a população está solicitando. Então, questão 56, a alternativa correta, letra B. Eu deixei bem explicadinho, porque eu sei que é uma questão que às vezes confunde um pouco. Mas vocês veem que não é algo que é tão difícil assim, que às vezes no nervosismo, na hora da prova, a gente acaba que se confunde. Questão 57. Mulher de 26 anos, primípara, se dirige à UBS para consulta após parto de 8 semanas. Marido relata que, nas últimas semanas, ela está chorosa na maior parte do tempo e sem vontade de fazer as atividades rotineiras. Mesmo com suporte familiar, não consegue dormir, além de se queixar de pouca energia, redução de apetite e dificuldade em cuidar do bebê. Nega pensamentos de morte, desejo de fazer mal ao bebê ou sintomas psicóticos. Exames laboratoriais estão normais. Vamos lá. Uma mulher na consulta pós-parto de 8 semanas relata que nas últimas 6 semanas, ou seja, há 1 mês e meio, ela está chorosa, sem vontade de fazer atividades rotineiras, não consegue dormir, está com pouca energia, diminuição do apetite e dificuldade de cuidar do bebê. O que essa paciente tem? É baby blues ou é depressão?
Nesse caso, é depressão pós-parto, certo? Porque, gente, o baby blues, ele não terá essa duração de 6 semanas. Ele dura ali 2 até 3 semanas no máximo. E qual que é o tempo de duração dos sintomas depressivos? 2 semanas ou mais. Não é normal que uma paciente no pós-parto, isso vocês vão encontrar muito quando forem trabalhar em UBS, por exemplo, não é normal que uma paciente ou que qualquer paciente esteja há 6 semanas chorando a parte do tempo, sem vontade de fazer atividade rotineira, não consegue dormir, tá com diminuição da fome. Vocês veem que é um quadro muito florido, é um quadro que é um quadro crônico, duradouro. Então, o que nós precisamos fazer com essa paciente? Indicar internação em enfermaria de saúde mental? Não, porque a questão diz: nega pensamentos de morte, desejo de fazer mal ao bebê ou sintomas psicóticos. E esses justamente são algumas das indicações em que uma paciente, em que essa paciente precisaria ser internada, certo? Ideação suicida, então essa paciente tem risco de cometer suicídio. Infanticídio também, que é de fato ela fazer mal ao bebê dela, machucar o bebê, ou se a paciente tiver sintomas psicóticos, certo? Se a paciente tiver um surto ou uma iminência de um surto psicótico, aí sim indicaria internação em enfermaria de saúde mental. Então essa paciente ela não precisa. Tranquilizar a paciente, pois o quadro é autolimitado? Não. Quando que nós fazemos isso? Que, se eu não me engano, nessa prova aqui nós vimos essa questão. Quando for um baby blues. Um baby blues não tem indicação da paciente tomar algum medicamento, como, por exemplo, um antidepressivo, um ISRS via oral, porque é um quadro autolimitado. Depois de alguns dias a paciente estará melhor. Mas esse caso é paciente com depressão pós-parto, certo? Alternativa, então A errado, letra B errada. Alternativa C: iniciar antidepressivo e programar acompanhamento. Essa que é a correta. Paciente com depressão pós-parto, anedonia, humor deprimido, sintomas há mais de 2 semanas, a paciente ela vai receber um antidepressivo e vai fazer o acompanhamento na UBS. Letra D: encaminhar para a UPA. Errado, porque nós encaminhamos para a UPA se a paciente está com alguma urgência psiquiátrica. Não é o caso dessa questão. Então, questão 57, a alternativa correta, letra C. Questão 58, um eletrocardiograma, que acaba aqui. Muitas pessoas ficam com medo, mas eletrocardiograma, eu digo e repito, vocês não precisam ser cardiologista, precisam somente identificar alguns padrões que eu vou falar agora. Vamos lá, questão 58. Mulher de 30 anos sem doenças prévias dá entrada na UPA. Relata que há 2 horas após ingestão de bebida alcoólica e energético, teve palpitações. Ao exame está consciente, orientada, com hálito etílico, bebeu bastante, com pressão arterial 100/70, frequência cardíaca 150. Isso não aparece nas questões, mas eu gosto de saber para associar. Como que é chamado isso? É a síndrome do coração pós-feriado, certo? O que é essa síndrome do coração pós-feriado? Depois de uma... Não necessariamente acontece no feriado, tá? Mas é porque depois que o paciente bebe bastante, ingere uma quantidade significativa de bebida alcoólica, também pode ingerir energético, o paciente vai ter uma taquicardia, ou melhor, o paciente vai apresentar arritmia, certo? Após uma ingesta significativa de álcool. Síndrome do coração pós-feriado. Frequência respiratória de 14, saturação de 94, ao ar ambiente, a ausculta cardíaca apresenta-se taquicárdica com ritmo irregular. Exames dos aparelhos respiratório neurológico inalterado.
Na unidade de emergência foi realizado o eletrocardiograma que apresenta o ritmo na derivação D2. Então, vamos ver. 3 coisas que nós precisamos observar para saber qual é a alternativa correta. Vamos ver esse QRS. Esse QRS, ele está estreito, certo? Vocês lembram como é que é o... Deixa eu ver se eu peguei aqui. Não sei se vai dar... A imagem tá meio ruim, mas vamos lá. O QRS normal, aqui embaixo, você vê que ele tem um espaçozinho, certo? Só que o QRS o QRS dessa questão aqui, ele está um QRS estreito. Vamos ver outra coisa. Então, QRS estreito, como é que está o ritmo? A questão já trouxe que é um ritmo irregular, certo? Aqui tem praticamente 2 quadradinhos, aqui tem um quadradinho e meio, aqui tá um pouco mais, então, QRS estreito mais ritmo irregular. A próxima coisa que eu preciso observar é se tem onda P ou não. Essa questão, você vê que tem somente os QRS, ausência de onda P. Então, vamos juntar as 3 informações. QRS estreito, mais ritmo irregular, mais ausência de onda P. O que é que essa paciente tem? Fibrilação atrial de alta resposta ventricular. Já a gente vê o tratamento, que é fácil também. A alternativa B, taquicardia ventricular sustentada? Não. Por que não pode ser taquicardia ventricular sustentada? Porque nessa arritmia, o QRS, ele é largo. Opa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse vai dar pra ver bem. Olha aqui, olha aqui, tá um em cima do outro. A taquicardia ventricular, olha o tamanho desse QRS em comparação com esse. Taquicardia ventricular, o QRS é largo, não é estreito como tá aqui. Então, não pode ser. Alternativa C, taquicardia paroxística supraventricular? Não, por quê? Na taquicardia paroxística supraventricular, o ritmo será regular. Aqui o ritmo ele é irregular, então por isso que não pode ser a alternativa C. Taquicardia paroxística supraventricular, o ritmo é regular, certo? E o QRS também vai ser regular. Alternativa D. Taquicardia sinusal. Por que não pode ser uma taquicardia sinusal? Porque na taquicardia sinusal, 2 coisas. O ritmo é regular e na taquicardia sinusal, além do ritmo regular, haverá a onda P. Vocês viram, gente, como não é difícil? Então, vamos lá de novo. Fibrilação atrial, iniciar beta-bloqueador endovenoso. O que é um beta-bloqueador? É para fazer o controle da frequência cardíaca desse paciente que está com a frequência cardíaca de 150 batimentos por minuto. Lembrando que esse paciente está estável, então a gente só faz o controle da frequência cardíaca. Fibrilação atrial é que eu vou ter ritmo irregular, ausência de onda P e QRS estreito, certo? Taquicardia ventricular sustentada, QRS largo. Taquicardia paroxística supraventricular, que vai ter o ritmo regular. E a taquicardia sinusal essa taquicardia sinusal tem presença de onda P e ritmo regular também, ok? Questão 58, a alternativa correta, letra A. Fácil, né? Vou brincar. Eu sei que eu brinco assim, gente, mas eu sei que quando a gente faz a prova, na hora, é difícil. Mas quando eu vi alguém corrigindo as questões e eu pensava, nossa, era fácil, como é que eu errei isso? Eu pensava assim, então é fácil, agora eu aprendi e quando chegar na hora da prova, eu vou acertar, porque não são questões impossíveis, certo? Não fiquem, principalmente para quem já fez a prova e reprovou, ou por exemplo, para quem faz simulados. Ah, eu fiz um simulado e eu fui mal. Ah, eu reprovei. Aí agora alguém veio e me disse que a prova é fácil.
eu digo que a prova é fácil porque eu não vou ficar aqui falando, meu Deus, essa questão é muito difícil. Algumas questões eu falo assim, porque realmente são um pouco mais complicadas. Mas eu não vou ficar assim falando, só passa quem é muito inteligente. Não vou ficar falando isso, gente, porque essa não é a verdade. Passa quem estuda e passa quem se dedica. E principalmente quem não desiste. Existem pessoas que estudam muito, porém por uma questão de nervosismo ou também por uma questão de estudar errado, elas reprovam, certo? Mas eu não quero que vocês mesmos fiquem se colocando para baixo e se menosprezando, porque se nem vocês acreditarem em vocês, então não adianta ninguém acreditar, certo? Vamos lá. Questão 59. Lactente masculino, 1 ano de idade, apresentou irritabilidade, febre elevada persistente, dor abdominal, hiporexia e vômitos. Sendo levado ao serviço de pronto atendimento. Exame físico, taquicardia, sem demais alterações. Exames realizados confirmaram infecção urinária. Foi prescrita amoxicilina com clavulanato por 10 dias. Como é o terceiro episódio semelhante desde o nascimento, foi orientado o retorno ambulatorial após o término do tratamento e investigação. Ultrassonografia de rins e vias urinárias não evidenciou malformações, sendo necessários novos exames para investigar cicatrizes renais. Então, vamos lá. Um lactente, 1 ano de idade, que teve um quadro de infecção urinária. Foi feito e é feito de rotina, né? Após a resolução da infecção, é feita uma ultrassonografia de rins e vias urinárias para ver se existe algum tipo de malformação. A ultrassonografia de rins e vias urinárias saiu normal. Então, foi solicitado, indicado um novo exame para ver se o paciente apresenta algum tipo de cicatriz renal. Qual exame que nós vamos utilizar? Cintilografia estática com DMSA, que é chamado também, né? Para avaliar se o paciente possui cicatrizes renais. É cintilografia estática e não dinâmica. Certo? Questão 59, alternativa correta, letra C. Questão 60. Homem de 35 anos, vítima de agressão física por arma branca. É encontrado caído no chão de um bar. Apresenta agitação psicomotora, cianose, turgência jugular e desvio da traqueia à esquerda. Pressão arterial 90/40, frequência cardíaca 120. Está com uma instabilidade hemodinâmica. Saturação de oxigênio 87. No local, o socorrista nota uma faca com lâmina penetrada no quarto espaço intercostal direito, na linha axilar anterior. O murmúrio vesicular encontra-se diminuído em todo o hemitórax direito, que se encontra hipertimpânico. O que é que esse paciente tem? Turgência jugular, desvio da traqueia à esquerda, diminuição do murmúrio vesicular, mais hipertimpanismo, a percussão. O que é que esse paciente tem? Um pneumotórax hipertensivo. O que é que nós faremos nesse pneumotórax hipertensivo? Iremos descomprimir o hemitórax direito com agulha no quinto espaço intercostal, entre a linha axilar anterior e média. Questão de trauma, como vocês viram, trauma é um tema que mais cai de cirurgia não revalida, tanto na teórica quanto na prática. Então, identificando o padrão das questões, fica fácil de resolver, certo? Questão número 61. Paciente, 30 anos, 3 cesarianas anteriores com pré-natal de risco habitual. Foi submetida a parto cesáreo eletivo com 39 semanas de gestação. O procedimento cirúrgico ocorreu sem intercorrências. 20 minutos após o término da cirurgia,
queixa-se de mal-estar e tontura. Exame físico, o paciente está com palidez, frequência cardíaca 110, pressão arterial 90/55, útero amolecido, 4 centímetros acima da cicatriz umbilical, curativo limpo e seco. Sangramento vaginal em grande quantidade, ultrapassando o forro vaginal. Foi realizado acesso venoso calibroso, solicitado hemograma e tipagem sanguínea com reserva de hemocomponentes. Em relação ao quadro clínico da paciente, qual deve ser a próxima conduta? Então, a paciente que fez um parto cesáreo eletivo e após o parto, ela está com mal-estar, tontura, palidez, está com uma instabilidade hemodinâmica, hipotensão e taquicardia e está com um sangramento vaginal. Como que isso é chamado? Hemorragia pós-parto. A hemorragia pós-parto, lembre-se dos 4 P's, dos 4 T's. Tônus, trauma, tecido, trombina. Qual que é a principal causa de hemorragia no pós-parto? Tônus, que significa atonia uterina, que é o que essa paciente tem. Por quê? Útero amolecido, certo? Então, a paciente está com uma atonia uterina. Por quê? O útero ele não se contraiu pós-parto, tá um útero amolecido. Então, a causa dessa hemorragia pós-parto é a atonia uterina, porque o útero amolecido quer dizer que o útero ele não se contraiu. De 70% até 80% das causas de hemorragia pós-parto se deve a uma atonia uterina. O que é que nós vamos fazer com essa paciente? Trouxe aqui para vocês. Aqui. Então, nós iremos fazer primeiramente a massagem uterina bimanual e ocitocina. Se não tiver resposta, nós fazemos a metilergometrina. Se não tiver resposta, nós fazemos o misoprostol via retal. Se não tiver resposta, traje anti-choque não pneumático, balão de tamponamento. Se não tiver resposta, aí vai para a laparotomia, certo? Então, primeiramente, nós fazemos a massagem uterina bimanual mais a ocitocina, certo? Então, a alternativa correta, a letra C, massagem uterina bimanual e útero tônico. Todas as outras alternativas A, B e C, A, B e letra D, não são as medidas iniciais, certo? Inclusive, a esterectomia é a última coisa que nós fazemos, não é a primeira coisa, certo? Pensa só por causa de um sangramento você vai tirar o útero da mulher, sendo que existem outras medidas que você pode fazer primeiro. Então, depois vocês deem uma lida nisso aqui, que também não é difícil. É só saber que primeiro faz esse e esse, aí se não resolver, vai evoluindo para os outros, para outras medidas. Questão número 62. Homem negro de 22 anos, cisgênero, comparece ao UBS, relatando dificuldade para dormir desde o dia que começou a namorar o seu atual companheiro há 4 meses. Fala sobre o aumento do número de óbitos por homofobia na cidade. Queixa-se de dor de cabeça frequente, geralmente do lado direito, de intensidade entre 5 de 10 e 7 de 10, que dura algumas horas, às vezes até o outro dia, e melhora após o sono. Os episódios ocorrem 2 vezes por mês, associado à vontade de vomitar e o incômodo com o barulho. Não há melhora com o uso de ibuprofeno nem paracetamol. Diz que não se alimenta bem, come muita fritura e bebe 3 xícaras de café por dia, além de não praticar exercício físico. IMC 35 está aumentado. Qual é a conduta correta? Então, nós precisamos prescrever para esse paciente que está tendo, então, um medicamento. A questão já trouxe que ele usou o ibuprofeno,
que a dor não melhora com o uso de ibuprofeno nem paracetamol. Então, nós vamos excluir a letra D, certo? Porque não, nós vamos prescrever ibuprofeno porque a dor não melhora. Letra C. Prescrever codeína e solicitar ressonância magnética nuclear do crânio? Não. A codeína é um medicamento que é muito forte, então não tem indicação nesse caso, não tem necessidade. E também a ressonância magnética do crânio? Não. Quando que com um paciente que tem dor de cabeça, nós vamos solicitar uma ressonância magnética ou um exame de imagem quando o paciente tiver uma mudança no padrão da dor. Que eu trouxe aqui esse mnemônico MINAS, certo? Que são os sinais de alarme em pacientes com cefaleia, que aí nós iremos solicitar algum exame de imagem, por exemplo, ressonância. Então, se houver mudança no padrão ou uma cefaleia nova, certo? Mas aqui o paciente diz que é uma dor intensa, mas não diz que é um quadro novo, ou que era uma dor que era muito leve e agora está muito mais intensa. Não é isso que diz. Um início súbito, uma cefaleia que começa do nada, e vai ter um pico em até 1 minuto. Neurológico, se o paciente, aí no caso, se o paciente tem alguma alteração de sensibilidade, se o paciente tem sinal meníngeo, se o paciente tem alteração na marcha, na força, nos reflexos, certo? Maior de 50 anos, o que é isso? O paciente que nunca teve dor de cabeça na vida, aí após os 50 anos ele começa a sentir uma dor de cabeça, certo? Então aí tem mais chances de que seja, então acima de 50 anos tem maior chance que seja uma cefaleia secundária. Nós vamos também pensar em outras coisas. E sistêmico, né? Outro sinal de alarme sistêmico. Se o paciente tem febre, mialgia, perda de peso, comorbidades prévias como imunodeficiência, neoplasia, principalmente. Então, nesse caso, o paciente ele não tem nenhum sinal de alarme. Então nós não iremos solicitar ressonância magnética nuclear. Portanto, também excluímos a letra B. E aí, nos resta, que é a correta, prescrever sumatriptano, certo, a ser tomado no início da crise e orientar mudança de estilo de vida, certo? O paciente, ele diz que a dor não melhora com o uso de analgésicos comuns, ibuprofeno e paracetamol. Então, nós iremos prescrever para ele um sumatriptano. Também é importante que esse paciente tenha mudança no estilo de vida. O paciente precisa se exercitar, comer melhor, tomar mais água e ter perda de peso, porque está com um IMC aumentado. Então, questão 62, a alternativa correta é a letra A. Questão 63. Durante reunião de equipe em uma UBS, a enfermeira relata aumento do número de casos de sífilis em gestantes e a alta proporção de pessoas com hipertensão sem consulta de acompanhamento nos últimos 6 meses. Conforme a análise inicial dos dados extraídos do Sistema de Atenção Básica e o Sistema Eletrônico do SUS e Sistema de Informação de Agravo de Notificação, o SINAM, qual a estratégia mais indicada para qualificar a translação dos dados da sala de situação em ações de cuidado coletivo? Então, essa enfermeira ela trouxe o seguinte dado: aumento de casos de sífilis em gestantes e alta proporção de pessoas com hipertensão sem consulta de acompanhamento nos últimos 6 meses. É esse dado que essa enfermeira trouxe. Como que nós vamos fazer para qualificar a translação dos dados da sala de situação em ações de cuidados coletivos? Ok, essa enfermeira trouxe o dado. Como que eu vou fazer para transformar esse dado em ações concretas? Como que eu vou fazer para que esse dado ele seja transformado em algo que vai ajudar a diminuir esses casos de sífilis
e essa questão dos pacientes com hipertensão sem consulta, certo? É transformar o dado em alguma ação concreta. E também priorizando a resolução disso, certo? A alternativa A, realizar reuniões técnicas entre os profissionais de saúde da UBS e a gestão municipal de saúde, mantendo nesse primeiro contato os dados restritos à equipe. Não, gente, a questão já trouxe. Qualificar a translação dos dados da sala de situação em ações do cuidado coletivo. Eu já tenho esses dados, o problema já foi identificado. Como que eu vou fazer uma ação concreta com esses dados? A maneira de fazer isso não é deixando os dados restritos à equipe, certo? Isso não é uma ação de cuidado coletivo. Letra B. Produzir boletins técnicos trimestrais com linguagem epidemiológica adequada e publicá-los no mural da unidade de forma a atender às diretrizes de transparência da informação. Isso parece para vocês que é uma ação de cuidado coletivo? Eu simplesmente produzi boletins técnicos trimestrais com linguagem epidemiológica e publicar em um mural? Não, isso não é uma ação de cuidado coletivo. Isso não vai ter a participação social nessa produção de boletins, certo? Essa alternativa ela não transformou em uma ação concreta. A alternativa C, apresentar os dados da sala de situação em reuniões do Conselho Local de Saúde, dialogando com as lideranças comunitárias com o objetivo de mobilizar ações compartilhadas de promoção e de prevenção. Essa é a alternativa correta. Você vai apresentar os dados da sala de situação em reunião do Conselho Local de Saúde, vai dialogar com as lideranças comunitárias, ou seja, participação social. O SUS preza muito por isso, participação social, com o objetivo de mobilizar ações compartilhadas de promoção e prevenção. Aí sim, você pegou esses dados e você transformou em uma ação de cuidado coletivo, certo? Alternativa D. Encaminhar os dados consolidados da sala de situação para o Conselho Municipal de Saúde e aguardar orientações da instância deliberativa sobre quais medidas devem ser implementadas na unidade? Errado. A UBS ela tem a autonomia de utilizar esses dados para fazer um planejamento local, para fazer uma ação de cuidado coletivo local. Não é necessário que você encaminhe esses dados e que então o Conselho Municipal de Saúde vai lidar, ele vai fornecer orientações, certo? A UBS que vai pactuar isso aí com a participação social. Então, questão 63, alternativa correta, letra C. Deixa eu tomar uma água aqui. Questão 64. Mulher de 58 anos procura a UBS para renovar receita de diazepam. Diazepam é um benzodiazepínico, certo? Refere que faz uso da medicação há 25 anos, então é um uso crônico de benzodiazepínicos, que não consegue dormir sem ele, dependência. Inclusive, queixa-se de que a medicação vem perdendo eficácia e que a sua memória está muito ruim. Ou seja, é a paciente de 58 anos que está fazendo um uso crônico de benzodiazepínico. É assim, benzodiazepínicos não são recomendados que a paciente faça um uso crônico. Ainda mais, gente, 25 anos usando um benzodiazepínico, isso está errado. Por quê? O benzodiazepínico, ele pode levar a paciente a ter tolerância, que é o que essa paciente está tendo, a medicação está perdendo a eficácia,
A medicação também vai levar a dependência e a paciente diz, não consegue dormir sem ele. E também o uso crônico de benzodiazepínicos, ele traz prejuízo cognitivo, que é o que a paciente está referindo. Ela diz que a memória está muito ruim, certo? A memória está ruim. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu vou reduzir gradualmente o diazepam e introduzir medicação não benzodiazepínica. Então, a alternativa correta é a letra B. Renovar a receita, orientar o uso moderado do diazepam, associar melatonina. Não, gente. Essa paciente, ela precisa reduzir gradualmente o uso do diazepam, porque ela já está com dependência, está com intolerância e já está apresentando prejuízo cognitivo. A paciente não pode continuar usando diazepam. Suspender o uso do diazepam, não. Se nós suspendermos abruptamente o uso do diazepam, de benzodiazepínicos, a paciente ela tem risco de ter uma síndrome de abstinência. Então, benzodiazepínicos, nós não vamos suspender abruptamente, nós vamos reduzir gradualmente o uso, correto? Reduzir gradualmente a medicação. Letra D. Ajustar a dose do diazepam para 15 mg, jamais. Avaliar melhora do sono para novos ajustes. Não, o paciente não pode continuar usando. Reduz gradualmente e introduz medicação não benzodiazepínica. Questão 64, alternativa correta, letra B. Vocês viram como desde 2025, isso vai estar na prova de vocês também, como o INEP vem trazendo pacientes que estão usando uma medicação. A paciente, então, a questão pede se nós vamos manter essa medicação, suspender a medicação, reduzir a dose, aumentar a dose. E lembrando também, novamente, que benzodiazepínicos nós precisamos evitar nos idosos, porque idoso que usa benzodiazepínico aumenta o risco de queda nesse idoso, certo? Questão 65. Mulher de 32 anos, previamente ígida, apresenta quadro de dissúria, polaciúria, urgência miccional e dor lombar esquerda há 3 dias, sem outras queixas genito-urinárias. Vem tomando analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais, porém sem melhora. No 4º dia, evoluiu com febre, calafrios, náuseas e vômitos, piora da lombalgia esquerda e astenia intensa. Foi levada ao pronto-socorro pelo seu esposo. Certo, até aqui. O que é que essa paciente está tendo? Ela está tendo uma pielonefrite, uma infecção de via urinária alta, febre, calafrio, náusea, vômito, lombalgia. Essa dor nas costas, lombalgia, é devido à pielonefrite. Seguimos. Ao exame, temperatura axilar de 38,3. Frequência cardíaca 110, a paciente está com uma taquicardia. Frequência respiratória 32, uma taquipneia. Pressão arterial 70/40. Essa paciente, ela está com uma instabilidade hemodinâmica. A paciente está... uma instabilidade hemodinâmica. A paciente está hipotensa. Saturação de 96%, consciente e orientada, corada, desidratada, acianótica, anictérica. Ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações. Abdômen doloroso em flanco e hipogástrio. Sinal de Giordano positivo à esquerda. Só confirma então essa pielonefrite. Extremidades sem alterações. Realizou o exame de imagem que descartou presença de cálculos urinários. Com base no diagnóstico mais provável, qual é a conduta adequada? Vamos lá. A paciente está com uma pielonefrite.
E também ela está com a paciente apresentou uma sepse. O que é uma sepse? É uma resposta exagerada do corpo frente a uma infecção. Essa infecção que a paciente da questão tem é a pielonefrite. Essa paciente, ela está na verdade, com um choque séptico. Por quê? Essa infecção está causando também uma diminuição da pressão arterial. O paciente está hipotensa, taquicárdica, instabilidade hemodinâmica. O que é que acontece na paciente com choque séptico? Vai ter a diminuição da perfusão tecidual. O que isso vai levar? À falência de múltiplos órgãos. Então, a paciente que começou com uma pielonefrite, que não melhorou, evoluiu para um choque séptico. Como eu sei disso? A paciente está com diminuição da pressão arterial, hipotensão, a paciente está com uma taquicardia, a paciente está com uma instabilidade hemodinâmica. Qual que é a causa da hipotensão, do choque dessa paciente? É a infecção que ela teve, que é a pielonefrite. No caso dos pacientes que têm choque séptico, para começar, que eles vão ficar internados. Não vai ser encaminhamento para ambulatório. Então, a letra A errada. A letra D também errada. Alta hospitalar, não. Paciente com choque séptico fica internado no hospital. Nunca, jamais vai para casa. Como é que eu vou mandar um paciente que está quase morrendo por uma pressão lá quase zero para casa? Isso não existe. Então, a paciente com choque séptico, lembrar de três coisas: volume, cristalóide, endovenoso, solicitar culturas. Essa paciente vai precisar fazer uma hemocultura e, como ela tem uma pielonefrite, uma urocultura também. E iniciar antibiótico, certo? Então, sobrou a letra B e a letra C. A letra C diz tratamento empírico de gonorreia, solicitação de sorologia para HIV, sífilis, hepatites virais e notificação do caso. E cadê a expansão volêmica dessa paciente? Paciente com hipotensão vai receber expansão volêmica endovenosa na hora, antes de fazer qualquer exame. Então, a correta é a letra B. Então, o paciente está com um choque séptico, expansão volêmica com cristalóides, solicitação de cultura de sangue, que é a hemocultura, e de urina, urocultura, e início precoce de antibiótico-terapia. Certo? Questão 65, 65, a alternativa correta, letra B. Vamos que tá quase. Mãe leva recém-nascido de 5 dias ao UBS para a primeira consulta. Conforme orientação na alta da maternidade, a criança está bem, sendo amamentada no peito. Porém, em alguns horários da amamentação, a mãe oferece fórmula, pois suas mamas estão doendo e às vezes sangram. A conduta nesse caso é, então, recém-nascido de 5 dias, que a mãe levou ao UBS, a criança está sendo amamentada no peito. Em alguns horários, a mãe oferece a fórmula. Por quê? Porque as mamas estão doendo e sangrando. O que essa paciente está apresentando? As mamas que estão doendo e sangrando indicam uma fissura mamilar, certo? O que nós vamos fazer com essa paciente? Nós vamos manter o aleitamento, não se interrompe o aleitamento. Nós vamos orientar como deve ser a pega adequada. Nós não podemos aumentar o espaço entre as mamadas. Quando o bebê tiver sinal de fome, ele já pode ser amamentado. Então, vamos lá. Alternativa A, interromper a amamentação. Não, a mãe que tem fissura mamária, ela não deve interromper a amamentação. Por quê? Se ela interrompe a amamentação, o leite vai ficar ali acumulando e vai
piorar a fissura, certo? Vai piorar esse quadro da paciente. Então, a letra A e a letra D estão erradas porque diz interromper a amamentação. A alternativa C, manter o aleitamento materno exclusivo, certo? Aumentando o intervalo entre as mamadas para as lesões não piorarem, errado. Essa paciente que tem fissura mamilar, ela deve manter a amamentação normal, pois se ela interromper, vai piorar as lesões, certo? Então, a alternativa correta é a letra B. Manter o aleitamento materno exclusivo, orientar a pega adequada, oferecer a mama nos primeiros sinais de fome do bebê e evitar o engurgitamento mamário. Essa é a alternativa correta. Então, questão 66, alternativa correta, letra B. Questão 67. Mulher de 33 anos procura atendimento no pronto-socorro por dor anal há 3 semanas. Relata dor forte e aguda com sangramento de pequena monta produzido pela defecação. Os episódios de dor duram em torno de 20 minutos e, por esse motivo, não consegue defecar há 3 dias. Nega história de febre e sintomas urinários. Nega febre, sintomas urinários, episódios anteriores ou uso de medicamento. Ao exame físico, apresenta plicoma sentinela na linha média posterior perianal, sem massas ou sinais flogísticos. E durante a manobra de esforço, visualiza-se pequena laceração na mucosa anal. Qual é o diagnóstico mais provável? Então, uma questão de proctologia, certo? Doenças orificiais. A paciente, uma mulher, 33 anos, que está com dor forte e aguda, com sangramento de pequena monta, produzido pela defecação. Os episódios de dor duram 20 minutos, por esse motivo não consegue defecar. O pulo do gato está onde? Ao exame físico, a paciente apresenta plicoma sentinela. Quando a questão trouxer plicoma sentinela, pense em fissura anal, certo? Vamos para as alternativas. Fístula anal, lembrando que a fístula, o que a questão vai trazer? Drenagem de secreção purulenta. A fístula vai acontecer depois do abscesso e vai ter drenagem de secreção purulenta. A questão não traz isso, por isso que não pode ser fístula. Letra C. Úlcera de canal anal. A úlcera de canal anal, a dor não será episódica. A paciente não vai ter episódio de dor. A dor vai ser mais contínua, certo? E também a úlcera de canal anal pode estar associado a ISTs ou também a doença de Crohn, certo? Hemorroida trombosada, não, gente, a hemorroida trombosada, ela também vai ter uma dor contínua e a questão vai trazer um nódulo perianal súbito e uma massa palpável, certo? E também, então, a letra D errada. A questão não traz esse nódulo perianal. A questão traz um plicoma sentinela. E também na úlcera de canal anal, a questão pode trazer uma úlcera com bordas irregulares e uma lesão persistente, certo? Então, 67, a alternativa correta, fissura anal. Quando você vê plicoma sentinela, pense em fissura anal, certo? E a localização na linha média posterior. E o sangramento vai estar relacionado com a defecação. Questão 68. Paciente 21 anos com vacinação HPV completa comparece à UBS. Apresenta resultado de citologia do colo uterino realizada em consulta anterior. O laudo citopatológico refere células escamosas de significado indeterminado. Segundo o preconizado pelo Ministério da Saúde, qual é a conduta? Então, lembrando que
qual é a faixa etária de rastreamento do câncer de colo de útero a partir dos 21 anos, certo? Dos 21 até os 64 anos. Perdão, dos 25 anos, gente. Desculpa, eu confundi. Rastreamento de câncer de colo do útero. A faixa etária para rastrear é de 25 até 64 anos. 25 a 64 anos. Essa paciente que tem 21 anos, ela não está, ou seja, ela está fora da faixa etária de rastreamento. O que é que o Ministério da Saúde diz? Pacientes que têm menos de 25 anos e que elas fazem, por qualquer motivo que seja, fazem a citologia de colo uterino e o resultado for ascos, então essa paciente ela vai repetir a sorologia em 3 anos. Então lembre-se, resultado de ascos resultado ascos, né? Em paciente menores de 25 anos, a conduta é repetir a sorologia em 3 anos. Vamos para a questão 69. Mais uma questão de métodos contraceptivos. Quanto ao uso e a indicação do DIU de cobre, no âmbito da atenção primária à saúde, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Então, o DIU de cobre, ele pode ser inserido em até 72 horas pós-parto, errado. O DIU de cobre, ele pode ser inserido em 3 ocasiões relacionadas ao parto. DIU de cobre pós-parto, ele pode ser inserido primeiro imediatamente após o parto ou em até 48 horas ou 4 a 6 semanas após o parto, certo? Novamente, DIU de cobre nesse contexto pós-parto pode ser introduzido imediatamente no pós-parto, pode ser introduzido até 40, ou seja, imediatamente ou até 48 horas pós-parto, e se não for inserido em até 48 horas pós-parto, será inserido após 4 a 6 semanas após o parto, certo? Alternativa A, errado, o tempo está errado. É indicado como contracepção de emergência em até 72 horas, errado. Ele pode ser inserido como contraceptivo de emergência em até 120 horas, certo? Ou seja, o DIU de cobre como contracepção de emergência pode ser usado até 5 dias, em até 5 dias, certo? Então, o tempo aqui também está errado, não é 72 horas, no caso seria 120 horas. A alternativa B, errada. A alternativa C. Em caso de pós-aborto, é indicado aguardar 40 dias para a inserção. Errado, pós-aborto, a inserção ela pode ser imediata, certo? Então, a alternativa C, errada. A alternativa D. Pode ser inserido a qualquer momento do ciclo menstrual, desde que se certifique a ausência de gravidez. Essa é a alternativa correta. DIU de cobre você pode inserir em qualquer momento do ciclo menstrual da mulher, desde que você solicite, por exemplo, um beta-HCG e o beta-HCG venha negativo, você pode fazer a inserção do DIU de cobre, ok? Então, vamos lá. Mais uma questão sobre atenção primária à saúde. Reta final. Uma médica recém-contratada por uma operadora de plano de saúde assume uma equipe multiprofissional. A operadora implementou um programa de reorganização da linha de cuidado, com enfoque no modelo de atenção primária à saúde. Então, vamos lá. O que é que o modelo de atenção primária à saúde diz? Que o médico da atenção primária, ele não deve negar o acesso a ninguém. Então, ele não pode
impedir que ninguém tenha acesso à atenção primária à saúde, e ele também não deve encaminhar todos os pacientes para o especialista. O médico da atenção primária à saúde, ele é o primeiro contato no sistema de saúde. O que o médico da atenção primária à saúde vai fazer? Ele vai fazer a coordenação do cuidado. Ele vai atender todos os pacientes, ele não vai negar atendimento e ele vai encaminhar para os especialistas aqueles pacientes que tiverem indicações de irem consultar com especialistas. Então, vamos lá. Então, esse é o modelo de atenção primária resumido para vocês. Após 3 meses, a médica observa que muitos pacientes resistem ao fluxo de cuidados e que solicitam consulta direta com especialistas, exames de imagem de alta complexidade e procedimentos. O sistema de regulação interna da operadora determina que todos os encaminhamentos sejam realizados pela equipe da APS, exceto em casos de urgência. Com base na regulamentação da saúde suplementar, qual deve ser o papel dessa médica? Então, relembrando, modelo de atenção primária à saúde é o primeiro contato do sistema de saúde que o paciente vai ter com o médico de atenção primária à saúde. O médico da atenção primária à saúde, ele não deve negar o acesso a ninguém e ele também não deve encaminhar todos os pacientes para especialistas e nem solicitar a imagem de alta complexidade para todos os pacientes, somente para aqueles que tiverem realmente necessidade, certo? Então, vamos lá. Restringir o acesso a especialidades e exames de alto custo, errado, gente. O médico da APS, Atenção Primária à Saúde, ele não vai restringir o acesso à especialidade nem exame de alto custo. O que é que ele vai fazer? Ele vai encaminhar para especialista e imagem os pacientes que tiverem indicação, mas ele não deve restringir completamente. Ele vai fazer uma triagem. Esse paciente realmente precisa de especialista? Se precisa, então vai ser encaminhado. Então, a alternativa A, errada. A alternativa B, atuar como gestora do cuidado, certo? Utilizando critérios clínicos e diretrizes baseadas em evidências científicas para encaminhamento, correto? Vai encaminhar aqueles pacientes que realmente tiverem necessidade de consultar com especialistas. Alternativa C, flexibilizar os fluxos assistenciais, autorizando diretamente os encaminhamentos solicitados para garantir a autonomia do paciente. Não, gente. Como que será o encaminhamento se o paciente tiver critérios clínicos? Não é autorizando diretamente os encaminhamentos solicitados. O encaminhamento não vai ser quando alguém me solicita. Vai ser quando eu avalio o paciente e se ele tem indicação. Se ele tem critério clínico para consultar ou não. Então, alternativa C, errado. Alternativa D, delegar à equipe de regulação da operadora a responsabilidade pelos encaminhamentos e priorizar a escuta e o acolhimento dos usuários, errado. A responsabilidade de fazer o encaminhamento é do médico da atenção primária à saúde, não é responsabilidade da equipe de regulação da operadora. Certo? Então, a alternativa D está errada. Questão 70, alternativa correta, letra B. Questão 71, tá acabando. Homem de 22 anos com histórico de transtorno de ansiedade, sem tratamento medicamentoso, se dirige à UPA com queixa de dor epigástrica, palpitação e falta de ar e sensação de morte iminente. Exame físico, frequência cardíaca 96, frequência respiratória 24, pressão arterial 80,
bulhas cardíacas e ausculta torácica sem anormalidades, ausência de tiragem intercostal, abdômen sem alterações. Após exames complementares, foi descartada doença cardiovascular ou respiratória aguda, porém o paciente apresentou novo episódio semelhante. Quais fármacos podem ser prescritos na crise e a longo prazo, respectivamente? Então, paciente jovem que tem histórico já de ter transtorno de ansiedade, sem tratamento medicamentoso, ele teve ele foi à UPA com queixa de dor epigástrica, palpitação, falta de ar, sensação de morte iminente. O que é que esse paciente está tendo? Ele está tendo uma crise de pânico. Um dos diagnósticos diferenciais de crise de pânico justamente é, por exemplo, infarto agudo do miocárdio. E aqui a questão já trouxe que foi descartada doença cardiovascular ou respiratória aguda. Então, paciente, palpitação, falta de ar, sensação de morte iminente, dor epigástrica, o paciente está tendo uma crise de pânico, certo? Qual o tratamento para a crise? Benzodiazepínicos. E o tratamento a longo prazo para crise de pânico, para transtorno de pânico, ISRS, inibidor da recaptação de serotonina, certo? Questão 71, a alternativa correta, letra A. Questão 72, mulher de 62 anos com colelitíase sintomática é admitida em hospital de atenção secundário com quadro de dor abdominal em hipocôndrio direito, febre com calafrios e icterícia. O que é que essa paciente tem, gente? Dor abdominal, mais dor abdominal em hipocôndrio direito, mais febre com calafrios e icterícia, a paciente está com uma colangite. Essa é a triada de Charcot. Dor abdominal, febre e icterícia. Ao exame físico, além da icterícia, a paciente se encontra com sensório rebaixado, pressão arterial de 72/44. O que a paciente tem? Uma colangite grave. Quando eu tenho uma triada de Charcot mais hipotensão e diminuição do sensório, isso já forma a pêntada de Reynolds. Então, significa que a paciente está com uma colangite grave, certo? O exame de ultrassonografia revelou presença de dilatação da via biliar por cálculo impactado no colédoco. Foram coletadas hemoculturas e dosagem sérica de lactato. Iniciada antibiótico terapia intravenosa e prescrito resgate hipovolêmico com cristalóide. O que essa paciente está tendo, gente? É uma paciente que está em choque, certo? Mais uma vez, a questão trouxe um choque séptico. O que a gente faz no choque séptico? Reposição volêmica, que já foi feito. Hemocultura, também foi dosado lactato. E também foi feito antibiótico intravenoso, certo? Sendo programada a realização de CEPRE terapêutica. Após 30 minutos, a paciente mantém pressão arterial média inferior a 65 milímetros de mercúrio. Quando uma paciente tem pressão arterial média inferior a menor a 65 milímetros de mercúrio, menor ou igual, né? A 65 milímetros de mercúrio após a reposição volêmica, que está escrito, ó, foi prescrito resgate volêmico com cristalóides. Então, após o resgate volêmico, a pressão arterial permaneceu menor a 65 milímetros de mercúrio. O que é que eu preciso fazer com essa paciente? Iniciar infusão intravenosa de noradrenalina. Então, lembrando, após a reposição volêmica, paciente que mantém pressão arterial média menor a 65 milímetros de mercúrio, eu vou fazer
o uso de algum vasopressor, como por exemplo, aqui trouxe a noradrenalina, certo? Questão 73. Lactente de 5 meses é atendido na UPA apresentando diarreia aguda, com desidratação classificada como moderada. Foi indicada a permanência na unidade para terapia de reidratação oral, TRO. Durante a primeira hora de administração, vomitou 5 vezes, mantendo o mesmo estado de desidratação. Então, lactente de 5 meses, que está com uma diarreia com desidratação classificada como uma desidratação moderada, ele recebeu a terapia de reidratação oral na unidade. O que acontece? Quando o paciente faz terapia de reidratação na unidade, que seria uma TRO supervisionada, eu preciso avaliar. Se o paciente ele permanecer com vômitos persistentes, como foi o caso aqui que o paciente vomitou 5 vezes, eu preciso vou passar uma sonda nasogástrica nesse paciente e fazer a TRO por gastroclise, certo? Então, de novo, o paciente que faz terapia de reidratação oral supervisionada na unidade, quando o paciente persiste com vômitos, eu vou passar uma sonda nasogástrica e iniciar a terapia de reidratação oral por gastroclise. Questão 73, alternativa correta, letra A. Que o paciente não está mais tolerando a via oral, certo? Questão 74, penúltima. Paciente de 80 anos, sexo masculino, caiu da cadeira de 0,5 metros de altura. Foi conduzido até a UBS por terceiros. Teve traumatismo craniano e perda da consciência por 5 minutos. O que isso significa? Perda da consciência em um paciente que teve um traumatismo craniano, e isso é um sinal de alarme. Portanto, eu vou precisar, esse paciente não vai para casa, esse paciente ele vai precisar, no caso aqui foi na UBS, o paciente precisará ser transferido para ser avaliado por médicos especialistas, e onde ele precisará fazer um exame de imagem para descartar se ele não tem algum sangramento, algum tipo de hematoma subdural ou epidural, por exemplo. Apresenta um ferimento cortocontuso de 10 centímetros de extensão. O que eu vou fazer na UBS? Eu preciso suturar esse ferimento, com sangramento profuso no couro cabeludo em região occipital. Queixa-se de cefaleia moderada. Qual é a conduta adequada para esse paciente? Sutura e observação domiciliar? Não, gente. O paciente está com um sinal de alarme nesse traumatismo craniano. Perdeu a consciência, não vai para casa. A sutura tá certo. Curativo compressivo? Não, o paciente precisa ser suturado. Observação domiciliar? Errado. Curativo compressivo? Errado. Radiografia de crânio? Não, por quê? A radiografia de crânio, ela não permite, ela não tem uma boa, eu não consigo verificar se tem um sangramento. Qual imagem solicitar para esse paciente ou para todos os pacientes de traumatismo craniano? Uma tomografia, certo? Então, a alternativa correta é a letra D, suturar esse ferimento e transferir para um hospital de trauma, certo? No hospital de trauma, o paciente vai receber, então lá ele vai ser atendido por especialistas e farão, com certeza, uma tomografia de crânio. Questão 75, última. Paciente de 43 anos, multípara, 5 partos vaginais, comparece ao UBS com queixa de bola por baixo. Refere que há cerca de 3 meses teve dor, vermelhidão e inchaço na região genital, que evoluiu com remissão parcial espontânea. No dia da consulta, relata incômodo na relação. Exame físico, tumoração cística de 2 centímetros de diâmetro, sem sinais inflamatórios.
na altura do vestíbulo vaginal, antes das carúnculas himenais, pouco acima da cicatriz da episiotomia médio-lateral direita. A hipótese diagnóstica e a conduta para esse achado, respectivamente, são. Então, 2 dados que nos chamam a atenção aqui. Primeiramente, né, a paciente está com queixa de uma bola por baixo, ou seja, está referindo ali a sensação de ter uma bola na região vaginal. Então, como que eu vou chegar à alternativa correta? A questão diz que é uma tumoração cística, ou seja, não é um órgão que está saindo para fora, é uma bola mesmo que tá ali. E a localização, que é na altura do vestíbulo vaginal. Por que isso é importante? Vamos para as alternativas. Prolapso de colo uterino, não, gente, por quê? Se fosse prolapso de colo uterino, não estaria escrito tumoração cística. O que poderia estar dizendo? Que seria uma massa saindo pelo introito, certo? Então, não seria tumoração cística, seria massa. Então, letra A, errada. Alternativa B. Divertículo da uretra, não, porque o divertículo de uretra, ele teria, a localização dele seria na parede anterior da vagina e também estaria associado a sintomas urinários. Aqui a questão não diz que a paciente tem sintomas urinários, então divertículo de uretra está errado. Alternativa C, cístula da glândula de Bartholin, certo? Cirurgia se o incômodo a paciente assim o indicar. Esse é o correto, quando a questão traz tumoração cística na altura do vestíbulo da vagina, isso quer dizer que a paciente está tendo uma bartolinite, que é um cisto da glândula de Bartholin. Cisto da glândula de Skene, não, por quê? Qual seria a localização do cisto da glândula de Skene? A localização é para-uretral. Skene é para-uretral. Não seria na altura do vestíbulo da vagina, certo? Então, questão 75, alternativa correta, letra C.